Olá pessoal, estamos aqui hoje para a nossa sexta aula sobre a contra-história da filosofia. Estamos quase no finalzinho do preâmbulo geral. Esse preâmbulo serve para a gente conhecer o plano da obra e tentar entender o porquê de uma contra-história da filosofia. Então, nas aulas anteriores eu estava comentando sobre o método, sobre o estilo de escrita e o que vai ser abordado dentro dessa contra-história da filosofia do filósofo francês Michel Onfray. Hoje nós estamos concluindo o preâmbulo, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as referências bibliográficas que foram utilizadas para escrever este preâmbulo geral. Então hoje vamos falar sobre o princípio de Alfeu. Vamos ver ali mais a fundo a importância e o significado dessa contra-história da filosofia. A filosofia não é o museu geralmente proposto pela historiografia dominante, com um percurso indicado que, de sala em sala, leva de uma obra-prima a outra, das esculturas do Parthenon às desconstruções de um Picasso, visando o fechamento e a conclusão sobre si do mundo visitado. Então, de maneira geral, quando a gente estuda a história da filosofia, parece que a gente está visitando um museu. Então a gente vai seguir aqui nessa linha, vamos ver essa obra, vamos ver depois o outro autor, o outro movimento, e a gente vai seguindo, de certa forma, esses bloquinhos, essas caixinhas. Então o Michel Onfray fala que a filosofia não é isso, não é você seguir de sala em sala, vendo ali os conceitos, as ideias e fechando, digamos, esse mundo aí sobre você, concluindo sobre esse mundo fechado. Essa contra-história da filosofia, na verdade, é como se fosse um arrombamento da história da filosofia original, porque a gente vai ver que nessa contra-história da filosofia se fala de coisas diferentes, de autores diferentes, e se fala de forma diferente sobre esses autores. Então, quando eu estudei essa contra-história da filosofia, quando eu fiz a leitura dela, eu aprendi um novo estilo de se olhar a filosofia. E foi muito estranho quando eu li a contra-história da filosofia do Michel Onfray, porque eu vou comentar isso para vocês quando eu estiver fazendo a leitura de certos autores, porque o Michel Onfray trazia dados da vida desses autores, assim, coisas muito íntimas, muito particulares, como por exemplo, quando ele vai comentar sobre Michel de Onfray, ele comenta várias vezes sobre o tamanho do pênis do Michel de Montaigne, ele comenta várias vezes sobre o tamanho do pênis do Michel de Montaigne, e eu ficava me perguntando, eu estou estudando filosofia, por que eu quero saber do tamanho do pênis do Michel de Montaigne? Mas a gente vai ver que justamente quando o autor ele trata também da vida do filósofo, isso ajuda a entender, de certa forma, ali as suas ideias, as suas angústias, os seus anseios. A gente não pode separar o corpo do autor da sua obra filosófica. Então a gente vai ver tudo isso dentro dessa contra-história da filosofia. Então, quando a gente lê a história da filosofia de maneira clássica, a gente parece que está fazendo uma visita ao museu. Então Michel vai falar que a filosofia não é isso. Bom, a filosofia pode ser isso, sem problema, mas ela não se reduz a esse olhar que você sai ali nos pré-socráticos, na outra sala tem Sócrates, na outra tem Platão, na outra tem Aristóteles, na outra tem a patrística, na outra tem a escolástica, e aí você vai seguindo toda a história da filosofia. Não, então a história da filosofia é uma outra coisa na perspectiva do Michel Onfray. Segue antes o modelo dos gabinetes de curiosidades apreciados pelos filósofos, acadêmicos, historiadores e colecionadores do século XVI e XVII. O que são esses gabinetes de curiosidade? Então, ali por volta do século XVI, começou-se um período chamado período das grandes navegações. Então, os europeus descobriram a América, vieram para a América, descobriram o Brasil. Foi bem em 1500 quando o Brasil foi descoberto. E quando eles chegaram aqui, eles viram, obviamente, uma outra realidade, um outro estilo de vida e uma outra vivência. Então eles chegaram aqui, tinham frutas diferentes, tinham rochas diferentes, tinham plantas diferentes, tinham árvores diferentes,
pessoas com comportamentos diferentes, religiões diferentes, um outro estilo de vida. Isso aqui era um outro mundo. Chegaram aqui, viram um monte de índio ali pelado tomando banho no rio. Imagine o choque que não foi para eles ao ver esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. E eles começaram então a montar um gabinete de curiosidades. Então muitas pessoas que tinham dinheiro, que tinham que digamos assim eram abastadas, começaram a colecionar certos objetos. Colecionavam objetos do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, traziam pedras para casa, traziam rochas, traziam animais empalhados. Também, de certa forma, ali traziam objetos que eram culto de religião, bonequinhos, imagens, traziam roupas, traziam pena, traziam um monte de coisa, traziam chifres, dentes, e isso é um gabinete de curiosidades. Então você tem os objetos ali que, de certa forma, eles não seguem uma razão ordenada. Você vai lá no gabinete de curiosidade, você vê, por exemplo, um chifre, e do outro lado você vê um jacaré empalhado, e do outro você vê uma rocha de uma determinada superfície de determinado terreno. Qual que é a razão entre eles? Não existe razão entre eles, não existe uma coisa que os conecta, que os liga. Você vai do chifre ao jacaré, ao crocodilo, à pena, à rocha, ao bonequinho da religião. Então você vai seguindo esses objetos que não tem uma ligação lógica, não tem um encadeamento racional entre si. Então, para Michel Onfray, a filosofia está mais ali para um gabinete de curiosidades. Interessante que na nossa Contra-História da Filosofia, volume 3, tem um filósofo que a gente vai abordar, que é o François de la Motte Levaillet, que a filosofia dele é comparada por Michel Onfray justamente com um gabinete de curiosidades, que você vai pegar uma coisa ali, pega um conceito lá, pega uma ideia aqui, não é uma coisa que segue, digamos assim, uma razão, como a gente está acostumado a ver dentro da história da filosofia. Então a filosofia se apresenta aqui nessa contra-história de uma outra maneira. A gente vai pegar um conceito, vai pegar uma ideia, não precisa seguir uma ordem dada pela razão. Vamos pegar aquilo que nos aprouver. Eu não preciso seguir essa contra-história da filosofia do início ao fim. Eu posso pegar agora o livro 3, o livro 5, o livro 12, dar uma lida e tentar, a partir dessa leitura, tirar algo que seja interessante para a minha vida, para a minha existência. Então, eu vou montando um gabinete de curiosidades com objetos ali que aparentemente não têm nenhuma relação entre si. Da mesma forma, eu vou na história da filosofia, pego um conceito para felicidade, pego um conceito que vai me ajudar a entender religião, pego um conceito que vai me ajudar a entender o corpo. Então a filosofia está mais para esse gabinete de curiosidades na perspectiva de Michel Onfray. Uma acumulação de objetos raros e incomuns, estranhos e exóticos, bizarros e pitorescos. Então esse é o gabinete de curiosidades, e a filosofia também segue nessa aí como uma coleção de objetos, uma coleção de conceitos, uma coleção de pensadores, uma coleção de ideias. É isso que é essa contra-história da filosofia. O sentido não é dado a priori, mas sim a posteriori. Então, conforme a gente já tirou aqui a ideia, a filosofia trabalhada dentro dessa contra-história, ela segue uma linha materialista, sensualista, hedonista, ateísta também, várias vezes, e justamente por essas perspectivas, justamente não é dado, digamos assim, uma preferência à perspectiva a priorística do conhecimento. O que é essa perspectiva a priorística? De que conhecemos os objetos, conhecemos as coisas, o conhecimento é dado antes da experiência. É como se a gente seguisse ali uma linha do racionalismo, tanto racionalismo genético quanto racionalismo metodológico, ao acreditar que existem ideias, pensamentos e conceitos que precedem a experiência. Então a história da filosofia clássica é mais ou menos dentro dessa perspectiva, enquanto essa contra-história da filosofia segue mais uma perspectiva a posteriori, ou seja, o objeto da filosofia, o sentido da filosofia não é dado antes da experiência, mas sim após a experiência.
Então eu vivo um mundo real, eu me relaciono com pessoas, eu trabalho, eu estudo, eu tenho essa experiência da vida, da existência, e a partir disso eu vou no gabinete de curiosidades da filosofia e pego um conceito. Ah, esse filósofo fala sobre a felicidade, Epicuro fala sobre a felicidade, Aristipo fala sobre o prazer, Diógenes fala sobre a autossuficiência. Não preciso seguir uma sequência estudando esses autores, eu vou pegando aquilo que me apetece, aquilo que vai ser útil para minha vida. Isso aqui é quase uma filosofia como terapia, uma filosofia ali dada como um remédio. Você vai no médico, o médico não precisa, de certa forma, te dar uma história dos remédios, ele vai te dar um remédio que vai servir para aquela situação. Da mesma forma, se você está sofrendo com angústia, com ansiedade, com alguma coisa, você não precisa estudar a história da filosofia para ver como você vai se curar. Você pode ir direto a um autor que talvez tenha a solução para o seu problema. Faça a leitura desse autor, tente entendê-lo e veja como ele vai se adaptar à sua vida, à sua existência. Sempre acho engraçado uma tirinha lá do Facebook que eu vejo, né? Porque eu só tenho Facebook, a única rede social que eu tenho, que mostra uma escada, né? E um menino, assim, digamos, com um pezinho lá no início e o outro pé lá no fim do degrau. Então, em vez de ele subir degrau por degrau, ele coloca o pé lá no último. E geralmente coloca-se esses degraus como se fossem, digamos assim, os períodos da filosofia. Então, o menino tá lá com o pezinho no início, em vez dele colocar o pé na filosofia antiga, não, ele já vai direto com o pé lá no Nietzsche, tá? E eu achei engraçado isso porque foi a maneira como eu comecei a estudar filosofia. Comprei as obras do Nietzsche pela internet, comecei a ler, não entendi muita coisa, e daí fui estudar um pouco a história da filosofia. Mas é claro que quando eu fiz a leitura do Nietzsche, tem várias ideias aí que, de certa forma, quando eu li, fiquei impressionado e carrego, de certa forma, até hoje para minha existência. Então, começar lendo Nietzsche não foi mal, não foi um erro. E muitas pessoas falam, não, primeiro você tem que passar por filosofia antiga, filosofia medieval, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas Michel Onfray não vê dentro dessa perspectiva, e eu de certa forma também não, porque eu acredito que você pode pegar um autor, se você conhece, se você tem uma ideia ali do que ele trata e fazer a leitura dele. Alguns alunos me perguntam, professor, pode me indicar um livro de algum filósofo, alguma coisa? E eu indicava, eu falava, leia isso, leia aquilo. Eu não ia indicar um Nicolas Banhanho, não vou indicar um Michel Onfray. Indicava direto um autor que poderia resolver o problema desse estudante, conforme aquilo que ele se interessava. Então todo esse sentido da história da filosofia não é dado a priori, não é dado antes da experiência, mas sim após a experiência e sim a posteriori. Dionisíacas em seu puro ser no mundo, as produções filosóficas tornam-se apolíneas após uma operação do espírito. Aqui, claramente, Michel Onfray está usando uma ideia lá que vem aparecer no Nietzsche. O Nietzsche que vai fazer justamente a divisão entre esse dionisíaco e apolíneo. Dionisíaco se refere àquele estado de espírito, àquele estado de pensamento onde se valorizam, de certa forma, ali as emoções, onde se valorizam os instintos. Enquanto apolíneo seria relacionado à razão, ao pensamento, ao intelecto. Então, de um lado, nós temos o dionisíaco, né? Nós temos Dionísio, que seria, de certa forma, ali, o deus do vinho, o deus da embriaguez. Quando você toma um vinho, se é que você toma vinho, não sei, né? Você fica alegre, fica feliz, começa a falar um monte de coisa, você dá risada, depois você chora. Então tem instintos e emoções ali rolando. Agora quando você está sem vinho, você é tímido, você é quietinho, você fica ali na tua só pensando. Você pensa no que você vai falar, você é frio e calculista, fica pensando. Será que eu falo isso? Será que eu faço isso? Será que eu danço? Será que eu chamo aquela menina para sair? Agora não, quando você toma o vinho, né, você perde as estribeiras, você vai lá, dança, faz, fala, abraça todo mundo, fala que a pessoa é tua amiga, não sei o que ama ela, e por aí vai. Então, só fazendo uma comparação, então esse dionisíaco que o Nietzsche vai trazer refere-se às emoções e aos instintos, e o apolíneo seria justamente relacionado ao Apolo, que seria o deus da razão, o deus do conhecimento. Então as produções filosóficas que eram dionisíacas, no seu puro estado de ser no mundo, tornam-se apolíneas. E esse é o problema para Michel Onfray. Então nós temos ali filosofias, conforme eu falei na aula passada, de filósofos que
eram pescadores, eram pedreiros, filósofos que trabalhavam ali no dia a dia, trabalhavam no mercado, trabalhavam na praça, trabalhavam no porto e justamente faziam filosofia ao conversar com pessoas na rua. Então você estava passando ali, você via o Aristipo, o pintor, você via o Pirro, que fazia outra coisa, que eu nem lembro o que era, acho que ele estivador, não lembro agora, e conversava com eles. A filosofia era feita ali na rua, na conversa. Sócrates, onde você encontrava Sócrates? Na Ágora. Em vez de ele ir no mercado comprar carne, pão para a família, ele ficava lá falando sobre filosofia o dia inteiro. O mercado fechava e ele não levava comida lá para Xantipa. Por isso que a mulher dele era brava, obviamente. Imagina, você manda teu marido lá comprar alguma coisa, e ele vai lá na praça e fica falando do bem, do belo, e as crianças passando fome em casa, tá? Então acho que é isso. E daí a filosofia começa a se tornar uma coisa apolínea, uma coisa intelectual, uma coisa da razão, que começa a ser feita no escritório, a filosofia feita de terno e gravata, a filosofia feita na universidade, na faculdade, onde só pode ter acesso à filosofia o doutor, o pós-doutor, somente ele pode fazer análise dos conceitos e das ideias, ele tem que ter o currículo Lattes impecável, ele tem que apresentar seminário, congresso, tem que orientar estudantes. Então veja, aquela filosofia dionisíaca, vivida ali na realidade, onde você encontra o filósofo ali tomando um café ali no boteco, não tem. Agora o filósofo é doutor e tem que ser encontrado dentro da universidade. Então veja a grande diferença. O que aconteceu com essa filosofia feita para o povo que estava ali, onde você encontrava o filósofo na rua, o Diógenes na rua, o Sócrates na rua, o Pirro lá na rua, onde você encontrava todo mundo. De repente os caras começam a se trancar dentro do escritório e você já não acha mais eles. A filosofia não está na rua. Quer ler filosofia? Você vai ter que justamente ler revistas de artigos científicos, de publicações científicas, aqueles artigos publicados. Não está, digamos assim, espalhada, aberta ao povo. O que está aberto ao povo somente é porcaria. Isso você acha fácil. Você vai na rede social, a primeira coisa que você vê é coisa idiota. Você liga a televisão, a primeira coisa que você vê é idiota. Faça o teste, ligue agora a televisão. Agora são 4h51 da manhã. Vai passar alguma coisa idiota ali que não vai agregar praticamente nada. Então acho que é essa a ideia. Então a filosofia dionisíaca, enraizada no mundo, com o ser no mundo, torna-se apolínea. A ordem decorre de um trabalho intelectual subjetivo. Então essa ordem, essa ordenação ocorre de um trabalho racional, de um trabalho intelectual e subjetivo que vem de algum sujeito, de alguma ideia, que vai tornando a filosofia apolínea, que vai justamente colocando uma ordem na filosofia, como se você fosse no museu e você fala assim: agora você tem que ficar quieto, porque agora você tem que apreciar a obra de arte, mas começa com essa, vá para aquela, tem toda uma razão, tem todo um ritual, sendo que antes não tinha esse ritual. Você estava na rua, de repente, meu Deus, quem que eu estou encontrando ali? Sócrates. Eu vou desviar o caminho, eu não quero falar com Sócrates hoje, ele vai me encher de perguntas, ele vai fritar minha cabeça, não, vai desviar, você desvia do Sócrates. Então a filosofia está ali, perigosa na tua frente. No museu não, você sabe que você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. Parece que eu estou fazendo a crítica. Ir ao museu é maravilhoso, ir ao museu é fantástico, eu defendo isso. Tenho a formação em arte, sou professor de arte também, então o museu é uma coisa fantástica. Mas acreditar que a filosofia deve ser vivida, deve ser experimentada igual a visita a um museu, isso é uma coisa que eu tenho que concordar com o Michel Onfray. A gente tem que mudar essa perspectiva e entender que a filosofia tem que estar espalhada no real e na realidade. Reivindico essa subjetividade e não acredito na objetividade reivindicada pelas almas nobres que ocultam a lógica de suas seleções tão ideológicas quanto as minhas. Então o trabalho do Michel Onfray é um trabalho ideológico. Por quê? Porque ele está montando uma história da filosofia baseada em ideologias e ideias. Ele está selecionando, ele está falando assim: eu quero uma história da filosofia que trate da melhor forma de viver a vida, da melhor forma de viver a existência, que era uma filosofia materialista, hedonista, sensualista, ateísta, e vou seguir dentro dessa perspectiva. Mas
ele justamente ele justifica essa perspectiva ideológica. Você pode falar assim, a ideologia é uma porcaria, ele está seguindo uma ideologia, eu não vou justamente ler essa obra, eu quero uma filosofia livre, uma filosofia pura. Meu amigo, não existe, isso não existe, porque quando você vai ler a história da filosofia clássica, você justamente vai se deparar com um plano ideológico. Ao ler essa contra-história da filosofia, fica claro para você que esse plano ideológico aparece. E Michel Onfray se questiona, se eles seguem aquela ideologia platônica de 20 séculos, platônica racionalista cristã, alemã, por que eu não posso seguir essa perspectiva hedonista, ateísta e sensualista? E ele vai justamente fazer a seleção desses autores, dessas obras, a partir dessa perspectiva. E ele mostra que isso é justamente uma coisa dentro de um trabalho subjetivo, ou seja, ele é um sujeito que vai escolher essa seleção. E, obviamente, se opõe a essa objetividade, digamos assim, reivindicada por quem escreve a história da filosofia. Porque quem escreve a história da filosofia clássica vai justamente colocar a história da filosofia da maneira mais imparcial possível. Ele fala assim, estou trazendo aqui as ideias do autor sem colocar a minha opinião, estou escrevendo o que esses autores trazem. Mas, ao trazer uma história da filosofia clássica, baseada, digamos assim, de uma perspectiva idealista, ele já está trazendo uma filosofia contaminada pela ideologia, portanto uma filosofia subjetiva. Então aqui Michel Onfray, ele reivindica essa subjetividade e justamente constrói uma história da filosofia com base nesse viés ideológico. A diferença entre eles e eu, reconhecer meus pressupostos, proponho a história de uma filosofia que não se constitui contra o corpo, apesar dele ou sem ele, mas com ele. Então fica muito claro o plano e a proposta de Michel Onfray. Qual a diferença entre a história da filosofia clássica e a contra-história da filosofia de Onfray? Já disse. Dentro dessa perspectiva, Onfray vai seguir uma ideologia que valoriza o corpo, enquanto para ele a história da filosofia clássica desvaloriza o corpo, quando justamente Platão coloca que o mundo das ideias é superior a esse mundo aparente que a gente vive, é um mundo meramente aparente, ele já está colocando que a ideia é superior à matéria. O cristianismo vai seguir dentro dessa perspectiva, sempre como uma desvalorização do corpo, sempre como uma desvalorização dos sentimentos, dos instintos. A história da filosofia, ela é carregada disso, a razão, o intelecto é sempre superior às emoções, aos sentimentos. É melhor você pensar do que você chorar. Mas por que pensar é melhor que chorar? Chorar é uma coisa do instinto, é uma coisa do sentimento, enquanto o pensamento é uma coisa construída ali pela lógica, pela razão. Então Michel Onfray se coloca ao lado de filosofias que valorizam o corpo, ao contrário da história da filosofia clássica, que desvaloriza esse corpo, essa matéria. Mas você pode falar assim, professor, mas dentro da história da filosofia existem filósofos que valorizam o corpo, você vai encontrar o Diógenes, vai encontrar o Thomas Hobbes, vai encontrar outros autores ali que vão valorizar a matéria, só que se você for parar para perceber, são poucos autores que defendem essa perspectiva diante de outros autores que defendem ideias puramente abstratas. A grande maioria deles vão defender ideias abstratas contra pouquíssimos autores ali que aparecem que vão defender o corpo e defender a matéria. Faça uma leitura da história da filosofia e você vai perceber, veja, o que se fala mais, da ideia do conceito ou do corpo e da matéria? Aqui, nessa contra-história da filosofia, vamos falar muito do corpo. Do corpo, quando eu digo, estou falando justamente desse material, da matéria, daquilo que faz a gente sentir prazer, sentir emoção, sentimentos, é disso que a gente vai falar. E por isso que Michel Onfray fala do tamanho do pênis do Michel de Montaigne. Por quê? Porque isso faz parte do corpo, isso faz parte da intimidade dele, e ele joga essa intimidade dentro da sua filosofia. A gente fala muitas vezes, quando a gente passa na rua e tem um motoqueiro com aquela moto barulhenta, tem gente que fala bem assim, essa moto barulhenta é para compensar o tamanho do órgão sexual dele, isso aí é para justamente disfarçar ali o ego dele, que deve ser fraco, que deve ser baixo, etc. Então acho que é mais ou menos isso. Na realidade a gente faz essas comparações, e na história do pensamento é a mesma coisa. O corpo
ele vai dizer que tipo de filosofia você vai fazer. O ódio ao corpo é uma filosofia que vai ser construída como uma máquina de guerra contra o corpo. O amor ao corpo é uma história da filosofia que vai justamente produzir uma ideia, conceitos que vão justamente valorizar esse corpo, essa matéria. Então Michel Onfray está nessa perspectiva da valorização do corpo e da matéria. Como Spinoza, ou após ele, Gilles Deleuze e Nietzsche, entre os dois, eu sustento que a questão, o que pode o corpo, não foi verdadeiramente explorada. Então, dentro aqui dessa contra-história da filosofia, a gente vai pegar alguns autores que vão justamente colocar essa questão, esse problema filosófico. O que pode o corpo? Qual é, de certa forma, a essência, a substância desse corpo? Qual é a relação do corpo com a realidade? Qual é a relação do corpo com o conhecimento? Como o corpo se liga com a construção da filosofia, dos pensamentos, das ideias? Então, essa pergunta, o que pode o corpo, é a pergunta que vai nortear essa contra-história da filosofia. Então, filósofos como Spinoza, Deleuze e Nietzsche fizeram essa questão. Primeiro vem lá Spinoza, depois vem o Nietzsche e depois, mais para o nosso período, ali a gente tem um Deleuze que vão fazer esse questionamento. E a gente vai falar desses filósofos aí conforme a gente for seguido dentro da nossa contra-história da filosofia. O Deleuze, ele vai fazer uma leitura da ética do Spinoza e ele vai justamente colocar essa questão do que pode um corpo. Porque veja só, dentro da história da filosofia, principalmente ali com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, coloca-se que a razão é superior ao corpo. Spinoza, ele vai comprar essa questão e vai justamente trazer uma outra perspectiva. Por exemplo, ali perto do Spinoza, que é um filósofo de cunho racionalista, nós temos um outro filósofo que é considerado o pai da filosofia moderna. Esse filósofo é o René Descartes. E o que o Descartes coloca? Que justamente a razão, ela é superior ao corpo. Ele coloca essa hierarquia, ele coloca que a alma justamente controla esse corpo. Então há uma hierarquia, você tem a alma, a razão que é superior e o corpo que vai ser justamente ali colocado em segundo plano. Até a filosofia racionalista de Descartes é justificada por essa perspectiva. Por quê? Porque pro racionalismo, você pega lá, por exemplo, o discurso do método do Descartes, você vai ver que primeiro há um trabalho do pensamento. Penso, logo existo. A partir da hora que eu chego no penso, logo existo, esse pensar garante a minha existência. E a partir disso nós vamos derivando até a gente chegar na existência de Deus e na existência lá da matéria. Então é o pensamento, é a razão que garante tanto Deus e garante tanto ali de certa forma o corpo, embora seja Deus que de certa forma cuide e ordene dessa razão, mas é a razão que vai justamente se questionar, que vai justamente romper todas as dúvidas. É a partir dela que a gente tem o critério para comprovar tanto a existência de Deus quanto a existência da matéria. Então não é a matéria que vai provar a existência de si, mas é o pensamento que prova a existência dessa matéria. Então, essa é a perspectiva de Descartes. Então, ele coloca ali a razão ou o pensamento como algo que vai garantir a matéria. A matéria tem segundo plano. Spinoza, que é um filósofo que está ali no período, ele vai colocar uma outra questão. Qual é a relação do corpo e alma? Então, os filósofos modernos vão justamente tentar responder essa questão. Spinoza, Malebran, o Leibniz, são esses autores que vão tratar dessas ideias. E o que Spinoza propõe? Que não existem duas substâncias separadas. Descartes coloca a res extensa e a res cogita, que seria justamente o corpo e o pensamento como substâncias separadas, que são ligadas unicamente ali pela glândula pineal, na perspectiva de Descartes. Para o Spinoza, só existe uma única substância, e essa substância nada mais seria que Deus, praticamente. Então, para Spinoza, o corpo e a mente não são coisas que são postas em hierarquia, mas se eles são frutos da mesma substância, eles têm o mesmo valor. E o conhecimento do corpo justamente vai ajudar a gente a melhorar o conhecimento da consciência. Então, não é a consciência que vai dizer a verdade sobre o corpo, mas é o próprio corpo, quando a gente conhece suas capacidades, que vai dizer algo à
consciência. E da mesma forma, a gente tem uma consciência que não pode ser medida, não pode ser dada pelo corpo, mas a partir dela mesma. Então o Deleuze vai fazer essa leitura e vai colocar esse questionamento: o que pode o corpo? Quando ele lê Spinoza, ele mostra justamente isso, que não há uma separação, não há uma hierarquia entre corpo e alma, entre corpo e razão dentro da perspectiva de Spinoza, porque eles são frutos da mesma substância, só há uma única substância, e essa filosofia do Spinoza é uma filosofia monista, porque só há uma substância, e a substância é Deus. E o corpo, o homem, nada mais é que um modo finito dessa substância que é infinita. Toda a realidade é composta dessa substância que é Deus. Essa perspectiva é linda. Eu, quando li a primeira vez, fiquei impressionado, e por isso que muitas pessoas gostam do Spinoza, porque acreditam nessa perspectiva. Eu olho para você, você olha para mim, nós olhamos para a natureza, para a realidade, e nós somos frutos dessa mesma substância que é Deus. Não há uma diferença, não há uma hierarquia entre as pessoas. Há uma hierarquia social que o homem inventa culturalmente, mas de maneira natural ninguém é melhor que ninguém, porque somos frutos da mesma coisa, somos formados pela mesma substância. Então até o próprio Einstein lá vai dizer que quando perguntam para ele se ele acredita em Deus, ele vai dizer: eu acredito no Deus de Spinoza. Então é dentro dessa perspectiva. Spinoza é um autor excelente, vale a pena fazer a leitura. Então o Deleuze justamente vai ler o Spinoza, vai fazer uma interpretação dele. O Deleuze também vai ler e comentar Nietzsche, e Deleuze vai elaborar uma filosofia justamente trabalhando também essa perspectiva dentro do corpo. Embora Deleuze ele esteja mais ali no âmbito da arte, no âmbito da psicanálise junto com o Guattari, ele está justamente dentro do âmbito também metafísico, ontológico, tentando entender o que é esse real e o que é essa realidade. É um autor que, na minha opinião, é difícil. Eu leio Deleuze, tenho dificuldade de entender, mas é um autor que vale a pena. Um autor muito legal. Eu não consigo pensar num autor dentro da história da filosofia que não valha a pena. E o Nietzsche também vai trazer justamente essa questão ali, quando ele traz essa ideia de que a razão não é superior às emoções, aos instintos, e vai mostrar que a história da filosofia é uma história de ódio ao corpo. Então provavelmente foram essas leituras que fizeram Michel Onfray se questionar, falando assim: é verdade, a história da filosofia clássica é uma história de ódio ao corpo, mas será que não existe uma história da filosofia que vai justamente trabalhar com o corpo e não contra ele? Então é por isso que a gente justifica a existência dessa contra-história da filosofia. Por isso eu falo para vocês que esse percurso é um percurso muito legal de seguir, é um percurso muito legal para a gente aprender uma outra perspectiva dentro da história da filosofia. Quando a gente começa a leitura dessa obra, você volta depois para a história da filosofia clássica com outros olhos. Lendo essa obra contra a história da filosofia, você só tem a ganhar. Mais ainda no campo da filosofia, onde a carne, vista como a persistência da maldição de São Paulo, é considerada uma incongruência em si mesma. Então essa questão justamente do que pode o corpo, para Michel é uma questão que não foi explorada dentro da história da filosofia, e dentro dessa contra-história da filosofia a gente vai explorar essa questão. E justamente aqui agora o Michel Onfray está fazendo um ataque ao cristianismo, principalmente aquele cristianismo desenvolvido ali por Paulo de Tarso, que é justamente conhecido como São Paulo, porque a partir dele que se coloca, de certa forma, uma filosofia, um estilo de pensamento que vai contra o corpo, que vai contra a matéria, que vai contra o sexo. A gente vai ver dentro do segundo volume da Contra-História da Filosofia, que se chama O Cristianismo Hedonista, que existem autores dentro do cristianismo, como por exemplo ali o gnosticismo, que vão justamente se opor às ideias de Paulo. Então a gente vai ter, por exemplo, ali o Simão, o mago, contra o Paulo de Tarso, e a gente vai ver que o Simão perde dentro dessa história da filosofia, e o Paulo ganha ali com a sua política, digamos assim, contra o corpo, contra a matéria. Então isso ajudou ainda mais a explorar essa questão, porque se a gente tem dentro da antiguidade uma filosofia como de Platão, que vai justamente desvalorizar o corpo, a gente chega ali indo para o período medieval, porque na verdade Paulo não está na Idade Média, que Paulo está ali perto de Cristo, mais ou menos, ali ainda é a antiguidade, mas é justamente ali o pensamento de Paulo que vai justamente
incentivado imperadores políticos a seguir essa política contra o corpo. Uma análise que Nietzsche faz na sua obra O Anticristo, que eu acho muito interessante, eu nunca esqueci isso, é que muita gente dentro da igreja fala assim: ah, o anticristo um dia vai aparecer, o anticristo vai surgir, e começam de certa forma a comparar às vezes o anticristo com algumas sociedades, com alguns tipos de vida, de existência. Eles falam: ah, a tal pessoa que apareceu na política é o anticristo, é não sei o que, não sei o que, e o Nietzsche vai mostrar ali, vai fazer uma consideração que eu concordo, que o anticristo na verdade já apareceu. O anticristo nada mais seria que justamente Paulo, porque Paulo propaga uma mensagem que não é dele, é uma mensagem que é de Cristo. Então ele vai lá, tem um contato, uma relação com Cristo e começa a espalhar um monte de coisa, um monte de história que você não sabe se Cristo falou ou não. Isso aqui é um telefone sem fio. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, um Marx que tem as suas ideias e seu pensamento. Do outro lado nós temos os marxistas que vão espalhar a palavra de Marx. Mas o marxismo é muito diferente de Marx. Nós temos um nietzscheanismo que vai espalhar as palavras de Nietzsche, mas isso não é Nietzsche. Mesma coisa em relação a você. Você fala uma coisa, você pensa uma coisa, e alguém vai lá e fala por você. Fala assim: ah, William pensou, William falou isso. Não, não é a mesma coisa. Então Nietzsche vai mostrar que Paulo, ao propagar esse tipo de cristianismo, na verdade ele é o próprio anticristo, porque ele vai justamente contra aquilo que Cristo pregava. Esse ódio ao corpo, esse ódio à matéria, não aparece em Cristo, mas aparece no cristianismo. Cristo é uma coisa, cristianismo é outra. Antes de fazer a leitura de Nietzsche, de começar a estudar a história da filosofia, eu era declaradamente ateu. Falava para todo mundo: sou ateu, não acredito em Deus. Por quê? Porque eu nunca concordei com o método da igreja. A igreja para mim sempre foi medíocre, sempre foi mesquinha. E sempre, digamos, propagava o ódio, propagava, digamos, fofoca, mentira, e eles se achavam que, digamos, eram superiores só porque frequentavam a igreja. Mas então eu pensava que Deus e igreja era a mesma coisa, e por isso eu não acreditava em Deus. Quando eu fiz a leitura de Nietzsche, Nietzsche deixou bem claro: Cristo é uma coisa, Cristo tem valor, e outra coisa é o cristianismo, que é uma papagaiada, que é uma fala sobre aquilo que Cristo fez. Então eu separei isso e falei: não, mas eu não posso odiar a Deus, eu não posso ser ateu por não gostar da igreja. A igreja é uma coisa, Deus, Cristo é outra. Então, depois disso, eu não me considerei mais ateu. Hoje eu tenho uma outra perspectiva religiosa, mas é claro, você pode falar assim: ah, o professor William odeia a religião, odeia o cristianismo. Jamais. Não. Eu acredito que a igreja, tanto católica quanto evangélica, ainda fazem um bom serviço à utilidade. Mas é claro que, como produto humano, como é elaborado por pessoas, elas têm a sua falha. Elas poderiam melhorar em muitas coisas, mas elas têm os seus méritos, têm os seus defeitos e têm os seus méritos. Então, eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha que vai seguir essa contra-história da filosofia. Contra as ideias desse cristianismo, mas não contra as ideias de Cristo. Então tem que saber separar bem essas coisas. Eu, depois que aprendi a separar, me tornei mais feliz. Eu não tenho mais nenhum problema não ir à igreja. Quando eu era professor, muitos alunos me perguntavam: ah, professor, você vai à igreja? Eu falava: não. Falava assim, tranquilamente: não vou, não frequento a igreja. E daí alguns alunos falavam: ah, professor, você não tem medo, não sei do que. Então veja, acho que é justamente isso que a perspectiva religiosa nos coloca, que não ir à igreja é sinal que você tem que ter medo, porque Jesus está voltando. Faz uns 10 mil anos que Jesus está voltando, mas enfim, isso é uma outra história. E acho que justamente quando eu entendi que Cristo é uma coisa e o cristianismo é outra, eu pensei o seguinte: eu não preciso mais me culpar por não ir à igreja, porque a igreja não tem nada a ver com Cristo. Se você acha que é, você vai. Eu penso que é diferente, então não preciso ir. Eu posso ter uma conexão com Cristo, com Deus, com aquilo que eu acredito de uma outra maneira, fazendo uma outra coisa, no anonimato, pode ser, ajudando pessoas, não prejudicando elas, mas ter que ir à igreja para salvação é uma coisa que eu não acredito, e agora também justamente não fico preocupado em relação a isso. Tenho uma opinião assim bem decidida, bem forte em relação a isso. Neste trabalho, também não me propus a responder diretamente a essa pergunta espinosista, mas a contribuir de forma indireta com esta galeria de pensadores que se ocupam do corpo, não o tratam como um inimigo a desprezar, maltratar
ou derrubar. Então, Michel Onfray deixa claro aqui, ele está dentro dessa perspectiva de amigos do corpo e não inimigos do corpo. Inimigos do corpo, história da filosofia clássica. Amigos do corpo, contra a história da filosofia. Que o corpo seja a grande razão e que toda a filosofia seja sempre a autobiografia e confissão do corpo de um filósofo, como Nietzsche afirma em H é a Ciência, é uma verdade de ontem que promete muito para amanhã. Então Nietzsche vai trazer essa ideia aqui da grande razão. Eu vi isso aqui a primeira vez, não lendo Nietzsche, mas foi num trabalho de TCC de uma colega da faculdade, que ela trouxe uma relação entre essa grande razão e a dança. Ela gostava muito da arte e ela relacionou a filosofia de Nietzsche com a dança. Então, Nietzsche é um filósofo que vai trazer justamente essa ideia da grande razão, não como uma razão distinta e separada do corpo, que é superior ao corpo, mas o próprio corpo ali constitui essa grande razão. E a filosofia, toda a filosofia, como disse o próprio Nietzsche, e é daqui que tira essa ideia o Michel Onfray, toda a história da filosofia, todo o pensamento filosófico é uma confissão secreta do corpo. O filósofo fala do seu corpo. Se ele odeia seu corpo, ele vai falar mal desse corpo, ele vai criar uma filosofia justamente para destruir esse corpo que ele considera mal, que ele considera ruim. Agora, se ele está em uma sintonia com o corpo dele, se ele gosta dessa matéria, ele vai justamente desenvolver uma filosofia que vai valorizar esse corpo. Então, Nietzsche traz isso e a gente vai ver muito disso nessa contra-história da filosofia. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu entendi, mas isso não ficou claro para mim, porque quando eu li a obra, conforme eu falei, e o Michel Onfray, ele justamente falava muito sobre a questão da vida dos autores, sobre o corpo dos autores, eu não entendia. Só depois que eu fui reler a Contra-História da Filosofia, que me deparei com esse começo, que eu falei assim, nossa, é verdade, aqui ele está falando como a análise do corpo é importante para compreender um pensamento filosófico. O Michel Onfray, na verdade, ele trabalha muito com essa questão do corpo. Se vocês pesquisarem as obras dele, vocês vão ver que ele tem uma obra que ele fala, digamos assim, sobre a alimentação dos filósofos. E parece até engraçado, mas a própria alimentação, o que eles comem, vai influenciar justamente na maneira como eles filosofam, como eles pensam. Então vale a pena dar uma lida na obra aí do Michel Onfray. Vale a pena ler tudo. Leia, critique. Você não precisa concordar, mas leia. Tenha um ponto de vista forte e decidido sobre aquilo que você lê. A história da filosofia, que para fins de argumentação eu chamaria de hedonista, porque pretende esculpir os corpos e as paixões em vez de os destruir simplesmente, não é o lugar ideal para mostrar como se articula essa ligação complexa entre o corpo de um filósofo e seus pensamentos, suas visões de mundo, suas produções teóricas. Então aqui Michel Onfray está deixando muito claro isso, coisa que eu não lembrei quando eu fui ler essa contra-história da filosofia, passou batido. Não entendia por que ele está falando do pênis do Michel de Montaigne, por que ele está falando do cabelo do tal filósofo, por que ele está falando dos dentes. Não entendia, ficava assim, eu achava engraçado. Agora entendo perfeitamente e eu estou trazendo isso para vocês aqui, para você não ficar perdido também. Michel Onfray, ele não vai trazer nessa obra a relação complexa entre o corpo e a filosofia do autor, mas isso vai aparecer, e quando aparecer eu vou comentar com vocês, vou falar, tá vendo como ele fala do corpo do autor, e como isso de certa forma tem a ver com a sua filosofia? Essa aqui também é uma leitura psicanalítica, se a gente for parar para pensar, porque a psicanálise vai trabalhar justamente a maneira como a gente compreende esse corpo, compreende essa ideia, como que o inconsciente lida com essa questão. Então isso aqui também aparece na obra do Michel Onfray. E ele não vai dedicar essa obra a explorar essa ligação, mas ele vai trazer muitas vezes superficialmente como essa ligação é feita. Ele mostra isso em outras obras, então eu sugiro que você vai ler outras obras do Michel Onfray, principalmente aquela sobre a questão da alimentação, dos hábitos alimentares dos filósofos, justamente para você entender como que se liga justamente essa vida, essa experiência do filósofo com a sua filosofia. A gente pensa assim, Hegel, né, ele é justamente um filósofo que falou da razão. Como será que Hegel vive na casa dele? Ele deve pensar só na razão. Não, Hegel tem mulher, tem filho, ele tem conta para pagar. E todo esse contexto, todo esse ambiente que ele vive, justamente vai influenciar na forma como ele faz a filosofia. A gente nem imagina isso, a gente nem percebe. Quando você lê a história da filosofia clássica, essas coisas não aparecem. Por isso que essa contra-história da filosofia é legal, porque você vai ver a filosofia por um outro ângulo.
O gênero da biografia existencial me parece muito mais adequado para avançar nessa direção. Então aqui a gente vai encontrar muito essa questão. Qual é o gênero que é escrito essa conta a história da filosofia? Aqui vai ser justamente essa biografia existencial. Vamos mostrar como o filósofo vê o seu corpo e justamente a partir disso como ele faz a sua filosofia. Não vamos tratar da ligação do corpo com a filosofia, porque isso é um trabalho complexo que não pode ser abordado nessa obra, tem que ser trabalhado em outro livro. Mas vamos mostrar como o filósofo existencialmente vê a sua vida, o seu corpo, a sua própria existência e como que sai uma filosofia a partir disso. Portanto, veja, essa história da filosofia é dada a posteriori, ou seja, depois da experiência, depois do corpo, e não a priori, de uma razão que vai construir o corpo, de um idealismo em cuja ideia, em cuja consciência constrói a realidade. Primeiro a consciência, depois a realidade. Aqui não. Primeiro o corpo, primeiro os seus defeitos, primeiro o dente podre, primeiro o pênis pequeno, depois a filosofia. Isso é muito legal. Minha abordagem se assemelha mais à do geógrafo, familiarizado com superfícies e planos, do que a do geólogo, acostumado com perfurações. Esse método aqui do geógrafo de analisar planos, planícies, superfícies é com certeza uma influência do Gilles Deleuze sobre o Michel Onfray. É o Michel Onfray que vai fazer de certa forma ali uma geografia filosófica. Ele que vai traçar mapas, vai traçar planos. Quando a gente falou um pouco do rizoma, o rizoma é justamente isso. É como se fosse aquela graminha que cresce e ela não tem centro, ela não tem uma sala de controle onde vai ser o meio da grama que vai justamente fazer com que ela floresça. Não, grama, mato, cresce de tudo quanto é lado. Isso é o rizoma, é essa coisa que vai crescendo. E a história das ideias, a história da filosofia é a mesma coisa. A gente vê a filosofia como uma história linear, mas ela não é uma história linear, ela é a história de um rizoma. Que você tem a ideia, um autor, ao lado desse autor tem alguma coisa acontecendo que vai gerar um outro pensamento, uma outra ideia, que vai justamente voltar para esse autor, ele vai criar uma outra coisa, vai influenciar outras pessoas. O contexto histórico está aí, a maneira como ele se vê, como ele se veste, a sociedade, a crise, a riqueza, tudo isso é o rizoma que está ali e a gente vai analisar a existência, a história da filosofia a partir desse rizoma. O trabalho do geógrafo é ver o rizoma e justamente mostrar quais são as ligações dele com aquilo que se pretende estudar, com aquilo que se pretende desenvolver. Vamos pensar ali no Covid-19, a gente passou ali há 2, 3 anos atrás por um período de pandemia, a gente pega ali a questão do Covid, linearmente parece uma história simples, mas veja todo o rizoma, veja todo o plano que o Covid trouxe. O Covid é uma doença que prejudica o corpo, prejudica a consciência, muitas pessoas têm esquecimento após o Covid. Graças a Deus eu acho que justamente eu não tive Covid, porque a minha memória ainda continua boa, não tão boa quanto antigamente, mas né, não fico igual algumas pessoas que falam assim, depois do Covid não lembra de mais nada, né? Então tô de boa em relação a isso. Mas veja, vamos analisar o Covid como um rizoma. O que o Covid traz? Ele traz a doença do corpo, traz a doença da consciência. O Covid ele traz uma outra coisa, ele desperta um outro rizoma, que é justamente o perigo, o alerta. Ele vai mexer com religião. Várias religiões falaram que era um fim do mundo. Várias religiões falaram ali que justamente temos que voltar para a igreja, voltar para Deus, para a gente passar por esse período ali e fazer com que as pessoas deixem de morrer, né, rezando, pedindo para Deus para que isso vá embora. Isso altera a economia, altera a história, altera consciências. Nunca vou me esquecer justamente de um professor meu italiano que ele colocou o desenho da filha dele no Facebook, e o desenho da menina ela fez pessoas, mas que tipo de pessoas ela fez? Pessoas com máscara. Então veja a mente da criança, ela cresceu ali com 2, 3, 4 anos e ela só via gente de máscara, porque ela estava na época do Covid, então para ela era natural usar máscara, e quando ela foi desenhar pessoas, desenhou pessoas com máscara. E, obviamente, isso impacta na vida e na existência da pessoa. Não estou falando que é para melhor ou para pior, mas ela vai crescer uma pessoa lembrando justamente dessa questão. Talvez não lembre assim abertamente, mas a consciência dela vai trazer. Quando ela vê uma máscara, isso vai dar um gatilho para ela para alguma coisa, que pode ser boa ou pode ser ruim, não sei. Então veja, o Covid como um rizoma, ele leva a outros rizomas muito mais complexos, mais amplos, e a gente pode ir até ao infinito.
Então o trabalho do geógrafo não é cortar o rizoma e analisar ele linearmente. Ele pode fazer isso se ele quiser, mas não tem sentido. Ele vai analisar os planos, a superfície, o que sobe, o planalto, o relevo, o que desce, do que é formado. Então é essa análise geográfica, uma análise do campo, não uma análise do geólogo que vai lá nas profundidades estudar. E o trabalho do geólogo é o trabalho do filósofo, o filósofo que vai na sua essência estudar o que é aquilo. Mas o Michel Onfray está mais dentro da superfície, mas é uma superfície que tem a sua profundidade. Então, quais são meus pressupostos? Para que propósitos? Então, quais são os propósitos, onde que o Michel Onfray quer chegar e qual é o pressuposto que ele parte? Então, é tudo isso que a gente já comentou. Antes de responder, vamos fazer um desvio pelo rio Alfeu. Então, ele vai comentar aqui uma historinha ali do rio Alfeu, que vai ilustrar mais ou menos como ele vê a contra-história da filosofia e a história da filosofia clássica. Esse rio Alfeu é um rio ali que ele passa na Grécia e parece que ele vai até a Sicília, se eu não me engano, que é uma região mais ao sul ali dos gregos, né? Então eles criam uma história, um mito sobre Alfeu, sobre esse rio, justamente tentando explicar como ele está ali num lugar e de repente ele sai em outro. Essa história vai aparecer ali no Ovídio, nas Metamorfoses. Ovídio relata a história em suas Metamorfoses. Alfeu, consumido por um forte desejo por Aretusa, corteja a jovem e, seguindo-a até o cansaço, até a ilha de Ortigia, perto de Siracusa. Então essa história, o Alfeu, apaixonado ali pela Aretusa, vai lá e segue ela. A jovem pede a Diana que metamorfoseia Alfeu em rio e Aretusa em fonte. Então, de certa forma ali, a jovem, né, que está sendo perseguida ali pelo Alfeu, que está louco atrás dela, ela vai fazer um pedido para a deusa, e a deusa acaba transformando o Alfeu num rio e a Aretusa numa fonte. Então, os gregos explicavam mais ou menos essa história, porque você tinha o rio Alfeu, ele ia para o subterrâneo, ninguém via para onde ele ia, só via que ele saía lá na frente numa fonte, lá em outro lugar, e daí eles explicaram justamente essa história, que era um homem que seguia uma ninfa, e justamente através desse pedido dessa deusa, esse Alfeu se transformou num rio que ia desaguar lá na fonte, lá em Aretusa. Não desistindo por algo insignificante, Alfeu, transformado em água doce, continua sua jornada sobre o mar, sem misturar seu fluxo de água doce com a salmoura. Então, o Alfeu ali, que ele é um rio, ele vai banhar lá no mar e ele não muda o seu curso. Você percebe o rio, apesar dele justamente sair no mar. Se eu não me engano, no Brasil tem algo assim também. Parece que a gente tem ali o Rio Negro, o Rio Solimões lá no Amazonas, e esses rios acho que eles desaguam no mar, mas ali sem se misturar, você consegue ver onde é o rio e onde é o mar. Então o rio Alfeu acho que é mais ou menos dentro dessa característica. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Ele emerge na Sicília e realiza seu intento ao se unir à fonte. Então veja, o rio Alfeu, ele vai passar lá pelo oceano, e apesar de se misturar com a imensidão do oceano, ele ainda consegue seguir seu fluxo até chegar lá na fonte, lá na Aretusa, porque ele vai seguir essa vontade de encontrar essa ninfa. Ele não vai perder essa vontade, apesar ali do grande obstáculo que é o mar, que é o oceano. Com ensinamento para esta historiografia alternativa, um fluxo pode não se misturar com o ambiente circundante, persistir em seu ser e cumprir seu destino pela manifestação obstinada de seu poder de existir. Por que essa historinha do rio Alfeu que deságua no mar e mesmo assim não perde a sua vontade de se unir com a fonte que é a Aretusa? Isso aqui é a mesma relação da filosofia com a contra-história da filosofia. Esses filósofos, esses autores estão num ambiente que não é propício a eles. Por quê? São filósofos que criticam a religião, que criticam a política, criticam o Estado, criticam os grandes. Eles estão mexendo com pessoas poderosas, mas eles não cedem a esse pensamento da massa, da maioria. Eles não cedem ao pensamento dos poderosos. Eles estão ali naquele ambiente e mesmo assim criam a sua filosofia. Eles morrem por essa filosofia, são condenados, são considerados de loucos, chamados de loucos, e mesmo assim eles continuam trabalhando o pensamento. Eles são como se fossem o rio Alfeu. O rio Alfeu é
esse é o conjunto dessa contra-história da filosofia. O rio Alfeu seria esses filósofos que, quando eles desagam no mar, que é a grande história da filosofia clássica, mesmo assim eles não perdem o seu fluxo, eles não se misturam com o mar, eles continuam passando até chegar no seu objetivo. Então essa é a relação dessa historinha com justamente a contra-história da filosofia. Filósofos subversivos, filósofos justamente gnósticos, os sábios ali da antiguidade, os epicuristas cristãos, os nietzschianos de esquerda, os libertinos barrocos, os ultras das luzes. Então esses filósofos eles não se perdem dentro de um ambiente que lhes é hostil. Seria muito mais fácil eles seguirem uma perspectiva que valoriza o Estado, valoriza a religião, valoriza os poderosos, como a história da filosofia clássica traz, do que justamente ali na perspectiva deles, de uma perspectiva onde eles estão contra os poderosos, contra aqueles que fazem as leis, contra aqueles que fazem as regras. Platão se casa muito bem com o cristianismo, religião oficial do Estado. Então é muito fácil, digamos assim, eu seguir uma filosofia platônica e continuo trabalhando nessa perspectiva. Difícil é descer a lenha em Platão, porque descer a lenha em Platão é descer a lenha na religião, é descer a lenha na família, é descer a lenha nos valores tradicionais. Acho muito bonito o que ele diz ali, né? Persistir em seu ser e cumprir seu destino pela manifestação obstinada de seu poder de existir. Então, justamente eles não vão se misturar com essa história da filosofia clássica, porque eles são obstinados nessa maneira de pensar, justamente nessa maneira que vai trazer um estilo de vida melhor, uma forma de viver a vida melhor dentro da perspectiva deles. O mar para atravessar, a filosofia idealista em sua tripla formulação, platônica, cristã e alemã. Qual é o mar? O mar é justamente essa filosofia idealista, essa filosofia clássica, essa história da filosofia clássica. Esse é o grande mar, é o grande oceano. O riozinho é a contra-história da filosofia. O fluxo, o famoso rio Alfeu, a filosofia hedonista, materialista, sensualista, existencial, utilitarista, pragmática, ateia, corporal, encarnada. É encarnada, tornada carne, como diria lá Merleau-Ponty. Não encarnada de encarnação, mas encarnada, tornada carne. Então o fluxo, o pequeno rio Alfeu ali, que justamente passa pelo grande oceano sem perder ali a sua existência, sem perder as suas configurações, aquilo que faz aquilo que ele sem perder o seu ser. Esse rio Alfeu é essa filosofia hedonista, materialista, sensualista, existencialista, ateia, utilitarista e por aí vai. Então veja, o grande oceano, filosofia clássica. Riozinho, contra a história da filosofia. Eu proponho aqui contar os grandes episódios dessas incursões abundantes, desde Leucipo até Jean-François Lyotard, o último dos renomados filósofos que nos deixaram, ou seja, mais de 25 séculos de cores, luzes, variações solares, cromatismos vivos, pensamentos generosos, sabedorias prodigiosas e existencialmente úteis. Então veja, isso aqui explica o plano dessa obra da Contra-História da Filosofia. Vai contar, dentro dessa Contra-História da Filosofia, em 12 volumes, 25 séculos de história. Cores diferentes, luzes novas, filósofos novos assim, né, porque são filósofos que já morreram, filósofos antigos, mas são vistos de uma outra perspectiva, da perspectiva hedonista, ou seja, de uma perspectiva que vai a favor do corpo, que vai procurar uma forma melhor de viver com este corpo, com esta existência, com esta aparência. Inalterada, radiante e luminosa, tudo sugere que essa filosofia do êxtase hedonista parece pronta para novas aventuras. Então essa é a aventura dessas filosofias, essa é a aventura do rio Alfeu, a Contra-História da Filosofia em 12 volumes. Terminamos o nosso preâmbulo geral. Acredito que com essa aula ficou bem claro o plano da obra do Michel Onfray. Então, próxima aula vamos entrar diretamente na obra da Contra-História da Filosofia, primeiro volume, As Sabedorias Antigas. E aí vamos tratar justamente dos filósofos e dos autores. Por enquanto tratamos ali do preâmbulo geral, tentando explicar o que é essa obra.
certo? Agora 5h45 da manhã aí, tô mais de 1h40 gravando o vídeo, porque eu vou ter que fazer umas edições ali, mas já tá amanhecendo, não sei se dá pra ver, veja, o vídeo começou à noite não, de madrugada, né, que era 4 e pouco da manhã, tá terminando agora cedo. Eu não tô conseguindo dormir muito bem, então venho aqui gravar vídeo, e daqui a pouco eu vou trabalhar. Então valorize o trabalho do professor, faço conteúdo gratuito, mas você pode valorizar dando like, compartilhando, vindo aqui falando uma coisa gentil, porque tem gente que vem descer a lenha. Eu, obviamente, acredito que vir aqui criticar o trabalho faz parte, mas critique com razão, não venha aqui disparar ódio, disparar, digamos, toda a tua infelicidade em cima do meu canal. Então, palavras gentis, curtidas, likes, se puder compartilhar com Pix também, a gente gosta, quem não gosta de dinheiro, certo? Um grande abraço, pessoal, nos vemos no próximo encontro.